Graças a Deus, a paz do Senhor a todos os irmãos, amém? Eu louvo a Deus e confesso aos irmãos que eu quase fui batizado 2 vezes agora. Oh, aleluia, que coisa boa! Coisa boa é receber oração de crente, irmão. Glória a Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus, a todos os irmãos, amém? Confesso aos irmãos que eu sinto saudade dessa igreja. Já faz um tempo que a gente não vem aqui adorar a Deus juntos. E a gente sente saudade de ver uma igreja tão bonita como essa, uma decoração tão bela, o carinho dos irmãos têm para com a igreja do Senhor Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Eu louvo a Deus pelo convite do pastor Devaldo nessa noite. Deus abençoe pastor, irmã Silvânia, Caleb, a Damaris. Que Deus abençoe ricamente e abundantemente a vida do pastor e da sua família, em nome de Jesus. Os demais obreiros também. Glória a Deus, é um prazer conhecer mais um ali no fundo ali. Deus abençoe, em nome de Jesus. Todos os irmãos, todos os queridos e amados irmãos, porque nós somos uma família, amém, irmãos? Somos a família de Deus, e nós viemos à casa do Senhor para adorar ao Senhor mesmo, para glorificar ao Senhor mesmo, porque nós temos motivos de sobra para adorar a Deus e passar a madrugada adorando, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória e de todo louvor. Eu gostaria de perguntar para você se você trouxe a sua Bíblia. Trouxe? Amém. Pega ela comigo e abre comigo no livro de Provérbios, em nome de Jesus. Livro de Provérbios, capítulo de número 22. Hoje é um culto com a família, graças a Deus. E nós queremos ministrar em cima do versículo de número 6. Um versículo bastante conhecido da igreja. Amém? Porém muito poderoso para nós que cremos na palavra do Senhor. Provérbios de número 22, verso 6. Todos encontraram, irmãos? Amém. Diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Vamos repetir todos juntos para nós mais uma vez memorizar em nosso coração. 1, 2, 3. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Amém. Podeis tomar assento, você que pode, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não posso também deixar de agradecer aqui e louvar a Deus pelo evangelista Souza, amém? Está ali no fundo, que sempre está gravando, né? É o nosso cinegrafista da JMAD. E louvar a Deus pela vida do servo do Senhor, porque isso aí é um instrumento nas mãos de Deus, essa comunicação que nós temos, a gravação da poderosa palavra do Senhor. E agradecer também e louvar a Deus pelas vidas que nos assistem, amém? Aqui no Japão, lá no Brasil, nos Estados Unidos, em Portugal, em toda a terra, irmão, a palavra do Senhor está sendo propagada para a glória de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Amados, eu coloquei um tema sobre essa mensagem, educando os filhos nos caminhos do Senhor, educando os filhos no caminho do Senhor. E hoje é um culto com a família, e não poderia ser diferente nós falarmos sobre família no que tange a respeito da criação dos filhos. Uma hora é fácil criar os filhos, mas chega uma hora que começa a dificultar. E nós, crentes, amantes da palavra do Senhor, devemos, hora ou outra, visitar versículos como este, de instrução para a vida dos filhos, porque hoje os filhos são pequenos, mas amanhã, num piscar de olhos, eles já estão passando a gente, não é verdade? Não é muito difícil, né? E, irmãos, e nós precisamos mesmo educar os nossos filhos, porque os nossos filhos, como diz a palavra do Senhor, é a nossa herança, e é a herança maior que nós recebemos da parte de Deus. Os pais devem comprometer-se a ensinar e disciplinar os seus filhos
de modo que seja agradável a Deus, que seja um modo que Deus olhe para a família e sinta prazer de habitar dentro de um lar, aonde a palavra do Senhor está sendo ministrada e ensinada para os filhos. Porque uma coisa, irmãos, é você ter a oportunidade de pregar a palavra de Deus e vir e ministrar a palavra de Deus e ir embora. Mas a missão maior da igreja, a missão primordial da igreja, não é somente ministrar no púlpito da igreja. A primeira coisa que nós devemos fazer é ministrar dentro da nossa casa e ensinar os nossos filhos a amarem a Deus de verdade, a crerem no Senhor, porque você não pode transferir a fé que você tem para o seu filho, sim ou não? Nós não podemos, irmão, não tem como, né? A experiência que nós temos com Deus é nossa, ela é única, mas os nossos filhos precisam aprender a ter experiência com Deus, e ele vai aprender a ter experiência com Deus aonde? Vendo o seu pai e a sua mãe buscando ao Senhor dentro da sua casa. E é sobre este tema, educando os filhos no caminho do Senhor, que eu gostaria de ministrar aos corações. Antes, falando, notificando aos irmãos algo horrendo que aconteceu essa semana. No sábado passado, não sei se é de conhecimento de todos os irmãos ou alguns dos irmãos, lá em Hokkaido, uma família, olha a situação, olha para você ver como que está a falta de afeto, a afetuosidade dentro das famílias. Uma família resolve deixar um menino de 7 anos dentro de uma floresta, porque a criança não obedecia aos pais, estava jogando pedra nos carros, não queria obedecer aos pais, e os pais, não sei se eles queriam dar um susto no menino ou não, deixaram na entrada da floresta, pegaram o carro e saíram. 5 minutos, irmãos, eles voltaram para procurar o menino, já não acharam mais o menino, e dizem que nessa floresta lá em Hokkaido tem urso lá, e aí, quando eu soube dessa notícia, eu falei, meu Deus do céu, eu fiquei tão amargurado, mas tão amargurado, irmãos, eu falei, meu Deus, como é que pode, irmãos, fazer isso com uma criança qualquer já é uma situação terrível, agora fazer isso com o próprio filho, e a Bíblia, a palavra de Deus nos diz que os filhos são a herança de Deus, não é nossa, é a herança que Deus colocou nas nossas mãos. Irmãos, graças a Deus, eu tenho certeza que foi Deus quem direcionou os passinhos daquela criança, e saiu daquela floresta e andou 7 quilômetros, encontrou uma base militar e entrou ali num quarto, ali, um local ali, ficou ali e foi salva, graças a Deus. Mas foi Deus quem fez isso. Irmãos, como é que está a afetuosidade hoje? A afetuosidade, como que está a afetuosidade hoje? É coisa terrível, irmãos. A Bíblia, ela não saiu de moda, a palavra de Deus não caiu por terra, ela nunca vai cair por terra. Instrui o seu menino, o teu filho, no caminho do Senhor, para que amanhã você não venha chorar, para que amanhã você não venha buscar ele nas prisões, buscar ele nas mãos dos traficantes. Para isso é preciso instruir os teus filhos. Eu louvo a Deus por esse ministério, e eu louvo a Deus pela direção que nós temos, irmãos, nos nossos departamentos infantis. Ali em Caquegal está sendo uma bênção, o presbítero Fábio está coordenando ali na ausência do pastor, está sendo uma bênção maravilhosa. Irmãos, e os meus filhos, não estou falando dos filhos dos outros, mas os meus filhos recitam versículos bíblicos dentro de casa. Isso é lindo demais. Eles recitam, irmãos, versículos bíblicos dentro de casa. Por quê? Porque aprendem na igreja. Vale a pena, meu irmão, vale a pena instruir os filhos nos caminhos do Senhor. Os filhos e a nossa família é o bem maior que nós recebemos. Amém? Você crê assim? É o bem maior, irmão. É o bem maior. Não adianta você ganhar rios de dinheiro, você ter construções suntuosas e perder os da sua casa, e perder os da sua família, e os seus
você não saber nem aonde estão. Quantos são os pais, quantos são as mães que não sabem aonde os seus filhos estão? Até essa semana passada, 2 semanas atrás, nós temos a notícia lá de uma jovem no Rio de Janeiro, coisa terrível que aconteceu. Irmãos, Satanás não está brincando, e o alvo principal dele são os filhos dos crentes. Nós temos a obrigação primordial, antes de ministrarmos a alguém, ministrarmos na nossa casa, na nossa família, para que amanhã, é fácil dizer, aqui estão os pregadores, os missionários, aqui estão, mas irmãos, nós temos que lembrar que primeiramente é o meu filho que vai ser o pregador, é a minha filha que vai ser a levita, a cantora, são os nossos, porque quando nós alcançamos verdadeiramente a nossa casa, irmãos, você pode ter certeza, naquele dia nós vamos subir felizes cantando o hino que é de vitória, a vitória que Paulo falou, pois sois vitoriosos em Jesus Cristo, nele eu posso todas as coisas. Como que nós podemos todas as coisas? Sabendo que o meu filho não está no caminho do Senhor, sabendo que a minha filha, eu não sei nem onde ela está. Irmãos, é preciso desde pequeno, de criança, instruir, colocar, fazer como Israel, que nós vamos ver aqui, como eles faziam com a palavra de Deus nas suas casas. Deus chama os filhos de herança do Senhor, Salmo 127, verso 3, que eles são a herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Irmãos, será que nossos filhos, eles têm visto nós orar dentro de casa? Será que os nossos filhos têm observado o nosso período de devoção dentro de casa? Porque uma coisa, irmãos, você está ocupado com a obra do Senhor, e outra coisa, você ter a ligação direta com o Senhor, a intimidade com Deus no seu período de oração. E saiba de uma coisa, quando você está orando ao Senhor, na madrugada que você levanta para orar ao Senhor, e o seu filho, quando ele vê que ele está orando, irmão, você pode ter certeza absoluta, que quando ele for velho, quando ele for mais de idade, ele vai lembrar, o meu pai orava, a minha mãe orava, meu pai e a minha mãe são exemplos de cristãos. É coisa linda, irmãos. Agora, por outro lado, irmãos, se nós vacilarmos um pouquinho dentro de casa e sairmos uma palavra, alguma murmuração contra um, contra o outro, contra o presbítero, contra o pastor, contra os obreiros, e as nossas crianças estiverem ouvindo, meu irmão, minha irmã, o que vai ser do futuro deles? O que vai ser das nossas crianças? Espera lá, meu pai prega na igreja, mas ele fala mal de fulano. Minha mãe canta na igreja, mas ela fala mal de ciclano. Irmãos, os nossos filhos são como uma esponja, eles estão absorvendo, os nossos filhos estão retendo, irmãos, tudo aquilo que eles estão vendo em nós. Só cabe uma saída, é nós, todos nós, nos convertermos ainda mais ao Senhor. Ainda mais. Eu sei que você é convertido, irmão, eu sei que você é uma bênção na casa do Senhor, eu sei disso, mas eu estou falando naquele recôncavo, naquele lugar que só você e a sua família está, naquela horinha, sabe, do jantar, naquela horinha do café da manhã, onde seus filhos estão no quarto, e nós estamos ali conversando, e daqui a pouco, quando vê, nós acabamos sem querer falando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, que não agrada a Deus, e os nossos filhos estão ouvindo. A palavra de Deus ainda continua, e ela não caiu por terra. Instrui o teu filho no caminho do Senhor, porque vai chegar um dia, irmãos, que Deus vai falar assim: aonde está a instrução que eu dei para vocês sobre a minha herança que estava na tua mão? Cadê? Me mostra. Levanta a sua mão, me mostra. Naquele dia, me mostra, que eu quero ver o missionário que eu queria levantar e que você não deixou, porque você criticou a igreja, porque você criticou o pastor, você criticou a administração da igreja,
e os seus filhos hoje não quiseram atentar para as coisas do Senhor. Nós seremos responsáveis. Só cabe uma saída, só temos uma saída. Instrui o menino no caminho em que deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele. Esta é a palavra de Deus. Criando os filhos na admoestação do Senhor, irmãos, a pergunta é: o que devemos ensinar e como devemos ensinar os nossos filhos? No mundo pós-moderno, irmão, fica cada vez mais difícil para o cristão, a família cristã, ensinar os filhos na demonstração do Senhor. Fica difícil. Por quê? No século passado e até hoje, nós vemos nas escolas, nas universidades, e eles aprendem. Eu também aprendi, e todos aqui que estão aqui também aprenderam, que o homem, ele não veio de Deus, ele veio do macaco. O homem, ele veio de uma explosão. Resultado, é lixo nuclear. O homem é derivado de um lixo nuclear, é derivado de animais. Isso é o que a ciência errônea ensina. Mas Deus diz que o homem foi feito pelas suas próprias mãos, e o Espírito que está sobre o homem foi Deus quem soprou nele. E é isso que nós ensinamos. Antigamente, nós tínhamos somente um problema. No século passado era somente um problema, o problema do criacionismo, o problema do evolucionismo. Hoje em dia nós temos um segundo, e eu acredito que é o maior de todos os problemas. Ele está incutido na sociedade, ele está incutido em todas as áreas da sociedade. É o casamento entre homossexuais. Antes nós tínhamos o problema de Charles Darwin, e hoje nós temos um problema ainda maior. As escolas estão ensinando, tiraram um livrinho lá do MEC, né? Mas até o MEC estava divulgando ensinos sexuais para crianças. Mas, irmãos, a questão é a seguinte: as coisas estão piorando, não estão melhorando, estão piorando em todas as áreas da nossa vida, e isso está chegando até as nossas crianças. Se eu perguntar para você, quem é que vai ganhar o coração de uma criança? É quem chegar primeiro. Quem chegar primeiro? Quem chegar primeiro vai ganhar o coração da criança. Agora, se o pai e a mãe que não leva a sério a instrução dentro do seu lar, eu digo dentro de casa, eu não digo na igreja, porque na igreja é uma coisa, terno e gravata é uma coisa. Agora, dentro de casa é que nós vamos revelar a santidade de Deus, nós vamos revelar a glória de Deus, a graça de Deus, é dentro do lar. E a pergunta é: quem que vai chegar primeiro? É você com a sua instrução, com o seu cuidado, é você com a palavra de Deus, é você mostrando, porque a melhor instrução que existe, Diácono Wender, é mostrar para a criança a verdade. Não só falar assim: vai para a igreja fica na rua tal, vai para a igreja, ô jovem, vai para a igreja, porque eu vou ficar aqui. Não, é mostrar com as nossas próprias atitudes. Essa é a instrução, exatamente a instrução que Deus quer, porque os pais são o exemplo dos filhos, e os pais são o espelho para o filho. Qual é o filho que não quer ser como o pai, quando ele é criança, né? Que ele quer ser que não o pai. O pai e a mãe são os heróis, os maiores heróis dele. Agora, irmãos, nós não devemos descuidar. Nós, como heróis dos nossos filhos, os melhores crentes que deveriam haver na igreja deveriam ser os nossos filhos. Por quê? Porque eles deveriam ver, ouvir as coisas que saem e procedem da nossa boca. Se nós somos cristãos verdadeiros, genuínos, de todo o nosso coração, o que vai sair da nossa boca é o quê? As coisas concernentes a Deus. E nossos filhos estão vendo isso. Amém, irmãos? Instrui o teu filho no caminho que ele deve andar. Olha só em Deuteronômio 6, de 4 a 9, nós vamos ver aqui como é que Israel, ele lidava com os seus filhos, segundo a palavra do Senhor. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor do teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão aonde, irmãos? No teu coração, que é muito importante, irmãos. Estarão no teu coração.
no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também, irmãos, presta atenção, atarás por sinal na tua mão, e te serão por fronteiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Quer igreja melhor do que essa? Não existe. Existe igreja melhor do que essa, irmão? Existe família melhor do que essa? Levantando, deitando, andando pelo caminho, e não somente isso, mas escrevendo na testa, escrevendo na mão, para não esquecer mesmo. Crente, nós não podemos esquecer de Deus. Não podemos, irmãos. Nós temos que refletir a imagem de Deus, e só vamos refletir a imagem de Deus quando nós vivenciarmos a palavra de Deus. Não tem outra saída, não tem como, irmãos. Não tem como maquiar, como o mundo maquia, não tem como maquiar. O mundo maquia, você vê lá os políticos do Brasil, promete. O Brasil só tem uma saída, irmãos. O Brasil só tem uma saída, é para cima, porque para baixo não dá mais para ir. Não tem como abaixar mais, não tem como afundar mais. Só tem uma saída, ou é subir. Irmãos, agora nós temos que vivenciar a palavra de Deus dentro da nossa casa. E eu acredito que é um dos lugares mais difíceis de nós vivenciarmos a palavra de Deus, porque lá nós temos intimidades, não é verdade? Aqui está todo mundo bonitinho, engomadinho, ó, dá uma olhada, todo mundo engomadinho, bonitinho, mas dentro de nossas casas não é assim, não é verdade, irmãos? É lá que nós devemos refletir, irmãos, para os nossos filhos. É lá que nós devemos refletir. Deus honra a nossa fé, mas também honra aos que honram a Ele. Os filhos do sacerdote Eli, por exemplo, em Samuel 2,12, a Bíblia diz que eles eram, porém, filhos de Eli, eram filhos de Belial, e eles não conheciam ao Senhor. Irmão, que coisa mais terrível, que coisa mais absurda, é o que nós acabamos de ler aqui. Este Eli, ele era sacerdote. Este Eli era um obreiro. Era uma casa de sacerdote. Mas os filhos dele não conheciam a Deus. Como pode isso, irmãos? Irmãos, nós precisamos converter o nosso coração, de todo o nosso coração. Porque se nós não fizermos isso, os nossos filhos não vão amar o Senhor. Se nós não falarmos bem de Deus, dos nossos irmãos, porque quando nós falamos bem dos nossos irmãos, nós estamos falando bem de Deus. Nós estamos falando bem de Deus, porque a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que o amor de Deus, ele foi derramado dentro de nossos corações. Se o amor de Deus foi derramado dentro de nossos corações, a pergunta que nós fazemos nessa tarde é: quem é o amor de Deus? Quem que é o amor de Deus? Não é Jesus, irmãos? Jesus não é o amor de Deus? Ele foi derramado dentro dos nossos corações. Como que nós podemos falar que nós amamos a Deus, se uma vez ou outra nós criticamos, sem querer, nós criticamos um ou outro irmão? A Bíblia nos trata de mentirosos. Aquele que diz que ama a Deus, mas aborrece o seu irmão, é homicida. Irmãos, isso acontece, a maioria das vezes acontece dentro do lar. E quem que está ouvindo, quem que está aprendendo, vai chegar um dia que Deus vai falar assim: cadê suas mãos? Deixa eu ver a tua obra. E a maior obra, irmão, são a nossa família. Quem pode glorificar a Deus por isso? Você acha que é a tua família que é a maior obra? Você acha que é a tua família que é a maior obra? Então cuide dela. Olha para o seu irmão e fala: cuida da tua família, meu irmão. Cuide da tua família, porque ele é o bem maior que Deus te deu. Aleluia, glória a Deus. Os filhos de Eli eram filhos de Belial, não eram filhos de Deus, eram filhos de Belial.
No capítulo 2, verso 30, olha o que diz: portanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu que na tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Presta atenção nesse texto. Porém agora diz o Senhor, longe de mim, diz Deus, foi Deus quem disse, longe de mim. Irmão, isso aqui é coisa terrível, meu irmão. Isso aqui é crente de fachada. Deus que nos livre, irmão, de cair nas mãos do Todo-Poderoso. Deus que nos livre. Deus que nos livre, irmãos. Longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam, serão desprezados. Desprezou a Eli, desprezou a sua casa, porque os filhos dele, que eram sacerdotes junto com Eli, mas Eli fazia vista grossa, e aqueles que traziam as ofertas, ele pegava com 3 garfos e pegava para eles as ofertas e consumia as ofertas que eram da igreja, dos irmãos. E Eli sabia disso. Se não bastasse, nós estamos todos de adultos, se não bastasse, os filhos de Eli, que eram sacerdotes, saíam com as mulheres da cidade. Saíam com as mulheres da cidade. E a palavra do Senhor ainda continua dizendo: santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Diga aí do lado aí, santidade ao Senhor, irmão. Santidade, santidade, santidade. Santidade ao Senhor. Aleluia. Temos a obrigação de cuidar bem da nossa família, irmãos. Os filhos são a herança que Deus nos deu. O coração de uma criança é de quem chegar primeiro. Qual é a instrução que vai chegar primeiro? A instrução da escola? A instrução dos amigos, dos adolescentes? Ou a instrução do pai, uma instrução amorosa? Porque tem 2 tipos de instrução. Aquela instrução bruta, porque é filho e é fácil, no momento que você está alterado, alguma coisa acontece, e você vai falar, quando você vai falar com os filhos, você fala num tom mais áspero, na maioria das vezes, porque nós temos intimidade. Mas irmãos, o teu filho vai crescer um dia, a tua filha vai crescer um dia. E quantos são os filhos de crente que falam assim: ser crente que nem meu pai eu não quero ser, ser crente que nem minha mãe eu não quero ser, ser crente que nem aquele irmão lá eu não quero ser. Irmãos, a instrução precisa ser com amor, precisa ser com amor, com paciência. Nós temos tempo para tudo e para todos. Todos que vêm conversar com nós temos tempo para conversar. Às vezes chegamos até um pouco atrasado, porque nós estamos tratando de algum assunto importante para alguém. Mas quando o nosso filho nos pergunta alguma coisa e está num horário em cima da hora, deixa para depois. Deixa para depois. Depois a gente resolve. E aquele deixa para depois, ele vai resolver, sabe aonde? Lá na rua. Ele vai resolver, sabe aonde? Lá na escola. É lá na escola que ele vai resolver aquele problema. O coração de uma criança é de quem chegar primeiro. Orientações bíblicas para a família. 1 Timóteo 3,5. Porque se alguém não sabe governar sua casa, terá cuidado da igreja de Deus? Se não sabe cuidar de casa, vai cuidar da igreja de Deus? Assim como Josué disse para o povo, naquela ocasião, no capítulo 24, que nós conhecemos bem: porém se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolher hoje a quem servais, aos deuses a quem serviram nossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse versículo, irmão, que antecede o nosso texto, eles falam de um homem que avisara o povo de Deus sobre determinadas condutas que vinham tendo diante do seu Senhor e alertava-lhes sobre a necessidade de retornarem aos caminhos do Senhor. Haja vista já terem presenciado grandes bênçãos e benfeitorias divinas em seu favor. Nós precisamos também, como Josué, precisamos criar o hábito, em vez de murmurarmos, em vez de reclamarmos, lembrarmos das coisas boas que Deus já nos fez. Lembrarmos daquilo que Deus já nos fez, dos grandes e grandes livramentos que Deus nos deu. Aleluia. Porque murmurar é fácil, irmão. Foi a primeira coisa que o povo fez lá em Israel, no deserto. Foi a primeira coisa. Não tinha nada, murmuravam. Irmãos, hoje nós temos de tudo e ainda murmuramos. Se chove, murmuramos. Se faz sol, murmuramos. Se não tem emprego, murmuramos. Tudo nós murmuramos. Paulo, que era um homem de uma envergadura espiritual
magnífica. Ele orava e os enfermos eram curados. Os lenços de Paulo curavam os enfermos. Os aventais de Paulo curavam os enfermos. Um homem usado por Deus de uma maneira extraordinária. Escreveu mais da metade do Novo Testamento. Um homem que andava diretamente com Deus. Porém, este homem tinha um espinho na carne. Ele orou e Deus não atendeu. Mas por que Deus não atendeu ele? Por que Deus não atendeu ele? Quantas vezes somos nós, irmão, na mesma posição? Por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Meu Deus, eu não acredito nisso. Por que Deus? Irmão, não existe um porquê para o cristão. Deus disse para Paulo: Paulo, para de orar. Pode parar de orar. Pare de orar, porque a minha graça te basta. Ele quis dizer para Paulo: Paulo, eu sou suficiente na tua vida, Paulo. Tudo que falta para você, Paulo, eu preencho. Tudo que está faltando para você, eu preencho. Alegra-te na minha presença. É como se Deus falasse isso: Paulo, você está comigo. É a mesma coisa a igreja, irmãos. A igreja do Senhor hoje nós estamos na graça. Hoje ainda permanecemos na graça, e graças a Deus por isso. Filhinhos, não pequeis, diz João, mas se pecarem, nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente nosso, mas de todo o mundo. Pecou, irmão, ainda podemos receber o perdão de Deus, porque estamos na graça. Mas vai chegar um dia que o mesmo advogado que advoga as nossas causas, e ele nos ama, esse advogado, ele vai passar para juiz. Lembra aquele irmãozinho? Lembra aquele irmãozinho que é uma ilustração? Aquele irmãozinho que vinha para a igreja e ia para o mundo, vinha para a igreja e ia para o mundo, vinha para a igreja e ia para o mundo. Pecava, pedia perdão, pecava, pedia perdão, pecava, pedia perdão, e ele pedia perdão para quem? Para Jesus. Jesus é o nosso advogado, e o advogado por excelência. E ele sabia que esse advogado era bom, e ia lá pedir perdão, e Jesus perdoava, 1, 2, 3, 4, 5. Um belo dia, esse homem, esse grande advogado, passou de advogado, ele passou para juiz. Agora ele não advoga, agora ele não advoga causas. Agora ele sentencia causas. E esse irmãozinho não sabia disso. E quando ele foi para o tribunal, ele foi pensando: não vai acontecer nada, não vai dar nada, né? Não vai dar nada. Eu tenho aqui a bufunfa, aqui, ó. Aqui, ó. Eu tenho dinheiro para pagar, como muitos dizem, né? Sabe aquele jeitinho, né? Aquele jeitinho malandro. Mas naquele dia não vai existir isso. Naquele dia não vai existir isso. Naquele dia ele chegou lá, quando ele se deparou com o juiz, que ele olha, ele leva um susto. Não pode ser. Ah, não, ele é um advogado, ele é advogado, ele é meu amigo. E quando ele pede perdão, ele tenta se justificar o seu erro, o juiz levanta e diz: você é um réu. Sabe por que você é um réu? Antes eu era advogado e eu advogava a tua causa, eu te livrava de todas as tuas causas erradas, eu te livrava, porque eu era teu advogado. Mas hoje eu sou o juiz. Jesus vai ser o juiz um dia. Jesus vai ser o juiz do grande trono branco. E que nós, irmãos, a nossa casa e a nossa família seja instruída. Que nós e os nossos filhos, irmãos, possam respirar Jesus dentro de casa. Sabe aquela contenda com a esposa, com o esposo, aquela coisinha boba, né? Que todo marido e toda mulher tem. Eu não sei por que tem. Eu não sei, eu tenho uma raiva disso. Oh, meu Deus do céu, que coisa terrível. Não, dá raiva, é coisinha mínima. É coisinha mínima e está brigando. E tem, graças a Deus que nós não, né, irmãos? Mas tem uns que ainda vai dormir no sofá, vai dormir lá fora, vai dormir lá, né? E o Satanás aproveita.
E quem está aprendendo, irmãos? Quem? Os filhos. Será que os filhos, quando crescerem, não vão reproduzir aquilo que eles estão aprendendo dentro da sua casa, não vão reproduzir na sua família? Será que é isso que nós queremos, desejamos nossos filhos? Você quer isso para os seus filhos? Quem quer, levanta a mão. Ninguém. Vamos ensinar ele a louvar e adorar a Deus, em vez de nós brigar com a esposa, irmão. Em vez da esposa brigar com o esposo, vamos adorar a Deus, irmãos. Deixa para lá essa picuinha, esse negocinho aí, esse negocinho que não leva a nada, irmão. Coisinha boba, coisa de adolescente, né? Não, adolescente ainda a gente, né? Mas é coisa boba, irmãos. E os nossos filhos estão aprendendo, estão absorvendo. E a palavra de Deus não caiu por terra, e ela continua dizendo: instrui o teu filho, porque eu vou requerer. O juiz um dia vai requerer, e que Deus, irmão, tenha misericórdia de nós, que Deus possa, irmão, estar instruindo os nossos corações ainda mais. Irmão, amar a Deus, irmãos, amar a Deus não é pensar que sabe de tudo. Amar a Deus não é pensar que não precisa de um Deus te ama. Amar a Deus não é pensar que já sabe de cor e salteado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amar a Deus passa disso, irmãos. Amar a Deus passa disso. Amar a Deus, irmãos, é refletir a imagem de Deus. Quando discutir com a esposa, pense consigo, estou refletindo, se Jesus estivesse aqui, ele ia fazer isso? Se Jesus estivesse aqui, ele ia falar isso? Porque, irmãos, existem cristãos que ainda falam palavrão, entristece o Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Irmão, o que acontece se alguém te entristecer? O que acontece com alguém te entristecer? Você vai, cada vez mais se afastando, é claro. Nós somos seres humanos. Nós somos humanos e temos personalidade. Vamos se pôr em pé? E o nosso Espírito Santo, o nosso Consolador, o nosso Deus por excelência, ele também se entristece duplicadamente quando ele vê um filho lavado no sangue de Jesus proferir uma palavra que não agrade a ele. Irmão, vamos tomar cuidado. Brincadeiras com palavras, vamos tomar cuidado, porque os nossos filhos estão aprendendo, e Deus vai requerer de nossas mãos. Amém, irmãos? Eu vou encerrar aqui, amém? Pelo nosso horário, só para deixar um gostinho assim de quero mais, para me convidar outras vezes, e nós terminarmos a mensagem, amém? Eu queria orar, irmãos, pelas famílias, amém? Todas as famílias nessa noite. Será que tem alguém enfermo aqui nessa noite? Alguém que esteja enfermo, nós queremos orar pelos enfermos. Vem à frente, nós vamos orar. Os enfermos, o grupo de louvor, se puder louvar a Deus em nome de Jesus, com um hino. Porque, irmão,